Meu nome é Roseli Maria de Carvalho Fonseca Pereira, eu sou de Itapetininga, eu sou do interior de São Paulo, nasci e fui criada em Itapetininga, mas desde 1985 é que eu estou aqui em Brasília. Foi o ano em que me converti. Na verdade, eu queria até colocar para vocês o que aconteceu na cidade de Itapetininga, onde eu fui criada ali. Eu tinha uns 10, 11 anos, e me perguntava: Roseli, quando você terminar o ensino médio, o que você vai fazer da vida? Eu dizia: eu vou para Brasília, eu quero ir para Brasília, eu vou passar num concurso e eu vou ser aprovada e eu vou para Brasília, porque eu quero morar em Brasília. E lá eu vou me casar, eu vou ter uma família e vou ficar lá em Brasília. Irmãos, eu tinha uns 10, 11, no máximo 12 anos, e já vivia falando que ia vir para Brasília. Mas depois que terminei o ensino médio, acabei indo para São Paulo, porque a minha irmã tinha vindo dos Estados Unidos, onde ela tinha morado lá por um ano, e ela é um pouco mais velha do que eu, e ela se estabeleceu em São Paulo. A minha mãe comprou um apartamento em São Paulo, ali na Brigadeiro, com a Paulista, como toda menina do interior, sai do interior e vai para estudar na Avenida Paulista. Ali eu fui, então, para São Paulo, fiquei estudando ali, fiz cursinho, depois fiz faculdade, estava fazendo direito ali na FMU, ali em São Paulo, e eu estava bem adaptada lá em São Paulo, eu gostava da cidade, morava com a minha mãe estava sempre ali, minha outra irmã, então a gente estava bem adaptado ali na cidade, tinha parentes ali próximos também da minha família, então para mim não tinha mais problema nenhum, aquele processo de adaptação já tinha passado, até que um dia apareceu o concurso da Polícia Federal, e eu fiz, foi em 84, foi em julho de 84, resolvi fazer, vou fazer, e fiz. E fui aprovada na primeira fase, fui aprovada na segunda, na terceira, eram várias fases, fiquei uns 6 meses ali, cumprindo todo esse processo, até que no final, então, quando eu fui lá na superintendência saber o resultado da prova, e aí, eu fui aprovada, não fui, Eles falaram: olha, você foi aprovada sim, você foi aprovada, no concurso de escrivão da Polícia Federal, e agora você vai ter que ir para Brasília fazer o curso lá na Academia Nacional de Polícia, lá na ANP. Eu falei: o quê? Ir para Brasília? Ninguém me falou que eu teria que ir para Brasília, fazer curso lá em Brasília. Não, eu pensei que era aqui em São Paulo. Não, você vai ter que ir para Brasília. Eu disse: nossa, e agora, hein? Por essa eu não esperava. Aí eu me lembrei que quando eu era menina, eu vivia dizendo que ia para Brasília. Eu disse: quer saber de uma coisa? Eu acho que é para eu ir mesmo. E eu vim para Brasília, Só que aqui já morava meu irmão Delfino, o pastor Delfino hoje, ele já morava aqui, ele era casado com a Ana Maria. A Ana Maria não está mais conosco desde 2016, mas eles já estavam aqui, que a Ana Maria já havia passado no concurso dos Correios, eles já moravam aqui, já tinham uns 3 anos, eles haviam se convertido aqui em Brasília, primeiro a Ana, depois o Delfino, e eles foram já para Maranata, já frequentavam a Maranata, o Delfino e a Ana já estavam bem integrados ali na Maranata, e quando eu cheguei aqui, eles começaram a falar do Senhor, mostrando na Bíblia, pregando para mim. Foi com eles que eu recebi as primeiras aulas, digamos assim, de Bíblia, foi com eles, eles que me evangelizaram, e eles estavam ali no Guará na época. Eu fiquei então no Guará, frequentando ali, e sempre nos finais de semana, mas morava na academia, final de semana vinha para o Guará, e assim foi indo. Esse processo da minha conversão ali no Guará. E eu achava interessante ali da igreja que eu frequentava ali nessa cidade satélite, é que tinha um irmão muito instruído na Bíblia, a gente sabia que ele conhecia bem a palavra de Deus, um irmão chamado Ilmar, e ele já era crente desde o seu nascimento, a família toda dele, ele já tinha pregado na igreja, ele era diácono, já tinha sido diácono na igreja, E aí eu comecei a perceber que a gente cantava os louvores em português, obviamente, e ele cantava em hebraico, mas em português, e ele em hebraico. Eu falava: mas que coisa, E o Delfino sempre falava: não, ele é lá do Banco do Brasil, trabalha comigo lá.
ele sabe muito bem hebraico, né? Inclusive ele tem muitos livros, né, em grego também, né? Me mostrou até os livros dele. Não, ele é um profundo conhecedor da palavra de Deus, né? A especialidade dele é até escatologia, ele conhece bem os livros do Apocalipse, Daniel, tudo isso. Mas eu falava, mas então por que ele não prega na igreja, né? Não, ele já foi diácono, mas e por que não é mais? Ó, o negócio é o seguinte, eu vou contar para você o que aconteceu com esse irmão, né? Esse irmão, ele estava no grupo de intercessão. E ali ele falou assim, olha, eu tenho, né, uma revelação. E o grupo, então, consultaram o Senhor, né? Aquela consulta, já que todo mundo sabe como que é, né? Abre os textos aleatoriamente, né? Consultaram e os textos, né, não confirmaram aquela revelação como sendo do Senhor. Então falaram, não, essa revelação sua, irmão, não é do Senhor. Ah, tá. Então passou mais um tempinho, ele falou assim, olha, eu tenho outra revelação. E ele então falou assim, olha, agora tem uma segunda revelação. Aí o grupo, né, também fez aqui, consultaram, né, abriram a Bíblia e confirmaram, falaram, ah, sim, essa revelação, irmão, você pode dizer, né, diga, né, que essa veio do Senhor. Ele falou assim, ó, é o seguinte, essa revelação é a mesma da primeira. Aí, então, o pastor que estava presente na hora da reunião, imediatamente já colocou ele no banco, né, como dizem, né, já excluiu ele do grupo de intercessão. E ele foi ficando, só sentando atrás, lá no fundo da igreja, foi ficando lá, foi ficando, nunca mais foi chamado para nada, até que ele resolveu sair da igreja, né? Então, isso foi uma coisa assim que eu fiquei sempre encafifado, foi com essa história desses dons espirituais, mas como que pode? Desde 85, logo que eu cheguei, eu já fiquei meio assim, deixando aquilo meio esquisito, né, digamos, né? Bom, saí, terminei o curso, fui para Marabá, no Pará. Quando cheguei lá em Marabá, né, fiquei na casa de uma irmã, a irmã Zilpa, que foi ela até que levou, né, a obra, né, lá para a cidade de Marabá, foi através dela, que ela era de Vitória, do Espírito Santo, né, ela mudou para lá, era na época do ouro, tudo, em 85, né, ela mudou antes, 82, já 80, acho que ela já estava lá, e eu fui, então, em 85 para lá, e comecei a ver aqueles cultos, como que eram feitos ali na Maranata, que eram, né, eu tinha um pastor ali na época, que já é falecido, o pastor Leutério na época, que estava ali em Marabá com a mulher e quatro crianças, né, e tinha um diácono. Esse diácono tinha engravidado uma irmã lá de Marabá, a namorada dele, né, e o pastor, então, excluiu também esse diácono, né, eles casaram e tal, e eles ficavam indo lá no fundo. Toda vez que eles chegavam ali na igreja para assistir o culto, o pastor então orava em línguas e interpretava. Ele mesmo orava, ele mesmo interpretava. E ficava, digamos, amaldiçoando aquele casal. Ficava julgando e estabelecendo um juízo em cima desse casal. Eu ficava, meu Deus, que coisa esquisita. Uma noite eu cheguei chorando ali na casa, que eu morava com a irmã Zipa, irmã, não aguento mais. Eu já estou cansada, né, do pastor Leutério, o pastor está sempre, né, orando, interpretando ali na carne, né, eu não dou conta mais, eu cheguei até a consultar o Senhor falou para mim que aquilo era, né, um ato carnal dele, né, e ela falou assim, olha, oh Roseli, ela me respondeu assim, oh Roseli, que é isso? Para que consultar? Você ainda consultou o Senhor? Não, minha irmã, deixa disso, olha só para Jesus, deixa o homem, olha só para Jesus. E debaixo dessa palavra, olha só para Jesus, eu acabei ficando 20 anos na Maranata, né? E exerci muitas funções ali na igreja. Eu já tocava violão quando era pequena, né? Quando era menina, ali na minha cidade. Acabei, né, aprendendo os louvores, né, tinha aquelas coletâneas cifradas, foi fácil, os louvores eram fáceis de tocar. Pronto, fui levantada instrumentista tocando violão. Como também já tocava piano, tinha estudado alguma coisa de piano, adaptei no teclado, comecei a tocar teclado também na igreja. Depois, grupo de intercessão. Depois,
dava aula para adolescentes, depois fui dar aula para os jovens, até que mais para frente, ali em 97, 98, começou o negócio de aquele trabalho com as senhoras, né, de grupo de senhoras, né, e eu fui coordenadora de senhoras em várias igrejas, né, e outra coisa também, por falar em senhoras, que me intrigava muito, era assim, o fato das irmãs não poderem exercer praticamente nada ali dentro da igreja, né? E esse culto de senhoras passou bem depois, em 97, 98, por aí, né? Mas as irmãs, então, até então, elas só colocavam flores na igreja, podiam cantar, elas podiam orar na igreja, né? Mas elas nunca podiam entregar uma palavra, né? Eu achava estranho isso, porque eu tinha sido da igreja católica lá da minha cidade. E lá na minha cidade tinha alguns grupos, né, dessa igreja católica mesmo, né, no colégio ali, de padres ali, de madres que eu participava, que eu estudava, né, as mulheres davam palestras, né, eu tinha líderes que eram mulheres, na minha adolescência, as líderes que eu tinha, todas elas eram mulheres, né, alguns até depois se converteram e foram para Maranata. Né? Mas é interessante que eu já tinha essa noção de que mulheres podiam participar, né, da palavra, não só cantando, orando, e ali não tinha nada disso. Né? Eu comecei a perceber então que as mulheres elas eram discriminadas ali dentro, mas tão discriminadas que a gente acaba que vai se acostumando com aquilo. E muitas não têm mais noção, não têm essa noção de que são discriminadas, mas eu me senti assim. Mas com o tempo, como eu disse, né, a gente vai, né, se adaptando, acho que é assim mesmo, né, e vai se resignando, porque o Senhor, né, tem mostrado, tem revelado, então, diante disso, a gente vai se resignando. Né, mas eu olhava assim e falava, nossa, que coisa estranha. Né, e eu fiquei assim, estranhei muito ainda, que eu fiquei indignada, foi quando eu fui para o Manaim. E os homens sentavam na frente e as mulheres nos bancos atrás. Parece que hoje não é mais assim, ou já faz algum tempo para cá que não é, não sei. Mas na minha época, os homens sentavam na frente e as mulheres atrás. Nossa, que estranho, né? Que coisa complicada, né? E depois comecei a perceber, depois que eu me casei, que havia também cargos, não só para os homens, mas havia cargo para a mulher. E o cargo da mulher era o seguinte, era mulher de diácono. Agora, né? Antes ela era mulher de obreiro, né? Depois mulher do diácono. Aí, quando ele era pastor, agora ela é a mulher do pastor. Aquela ali é a mulher do pastor. Eu falo, nossa, que estranho isso. Mas a gente acaba se acostumando. Eu lembro que uma vez uma irmã chegou assim, puxa vida, Roseli, você que agora é uma mulher de pastor, você ainda conversa com a gente normalmente, né? Você não empinou o nariz, você não está aí com o nariz seu empinado, como muitas irmãs que passam a ser mulher de pastor. Né? Eu falo, que coisa, é cargo, né? Mulher de pastor é cargo. E de fato é um cargo, né? Ali na Igreja Maranata, a gente percebe isso. Né? Bom, com o tempo, então, a gente foi juntando as peças, os anos foram se passando, a gente foi juntando tudo, né, e foi percebendo então que todas aquelas revelações, aquelas doutrinas, né, que ele sustentava como uma verdade absoluta, aquilo não tinha uma base bíblica. Né? A gente começou a estudar, eu mesmo, na época eu não tinha internet, nem sabia mexer em computador, lá em casa sempre teve, mas eu nem mexia em computador, mas eu tinha a Bíblia. E eu colocava a Bíblia na mesa da cozinha, e eu lia, né? Tinha várias Bíblias, comprava às vezes até no Manaim, comprava numa livraria evangélica, colocava assim, né, 4, 5 Bíblias com outra linguagem, e ficava comparando, e eu pegava aquele númerozinho, tem um númerozinho aqui, né? Olhava o rodapé, esse aqui me remete lá não sei na onde, esse aqui me remete para cá. Irmãos, eu ficava assim, né? Tentando estudar a Bíblia, tentando entender, e praticamente sozinha, porque quando eu chegava na igreja, aquelas mensagens eram muito rasas, aquelas mensagens não me diziam nada. Eu lembro que uma vez eu fiquei intrigada, eu falei, quem são essas, né, essas 10 esposas, essas 10 virgens, né, casando com o noivo, que negócio é esse? Quem são essas 10 virgens? E perguntei para um pastor, ele falou assim, isso aí são 10 mulheres mesmo que se casaram com o noivo nesse dia.
Aí eu falei, então são 10 noivas? São 10 noivas. Mas eu olhava lá no texto e falava, mas não diz que são 10 noivas. Eu perguntava para outro pastor, não, são 10 mesmo. Outro me enrolava, quer dizer, ninguém ali sabia era nada, ou não queriam dizer nada. Eu acho que nem eles também entendiam bem. Né? Aí que comecei a descobrir sozinho, comecei a descobrir daqui e dali, essas daqui são acompanhantes, tal, faz parte, né, do rito judaico. Aí eu fui tentando entender melhor a cultura judaica, entender melhor essas situações, né? E eu vi que eles não me respondiam, que nem eles tinham resposta para isso, né? Outra coisa que eu percebi na Maranata é que não se tratava de assunto de família. Ninguém ali tratava de nada, né? A gente conhecia, sabia, a gente era grupo de intercessão, então a gente conhecia, né? Sabia que tinha um casal, outro casal, que estava sempre em conflito, né? Um problema com o outro, mas ninguém fazia nada. Vamos orar por ele, vamos orar por ele. Eu falei, nossa, é só isso? Vai ficar nisso, de orar por esse casal, orar por essa família que está se desintegrando, né? E ele é um obreiro, ela é lá do grupo tal, e ficava por isso mesmo. Ninguém trata nada. Uma vez até eu presenciei uma mulher que chegou para o pastor, lá da igreja de Sobradinho na época, não vou dizer quem é o pastor, né, e falou assim, olha pastor, eu estou com muito problema no meu casamento, meu marido está assim, me trata assado, né, eu já não sei mais o que eu faço, não consigo mais sustentar esse casamento, já estou cansada, né, meu fardo está muito pesado, digamos assim. Né, e ele falou assim, eu acho que ele também não sabia nem orientar essa irmã, né? Ele falou assim, por acaso, você sabe que semana que nós estamos, né, nesses dias? Ela falou, não sei, pastor. Pois é, nós estamos na semana da madrugada e a irmã não tem vindo em nenhuma madrugada. Eu não vi a irmã esses dias na madrugada. Ou seja, ele jogou a culpa de tudo que ela estava passando, né? Como se aquilo fosse culpa dela não vir à madrugada, né? Que aquilo seria um juízo de Deus sobre a vida dela, né? Que talvez estivesse usando até o marido dela para castigar ela, né? Porque ela não estava vindo na madrugada, ou seja, ela foi com um problema para a igreja e voltou com outro muito maior. Se o fardo dela já estava pesado, ela voltou para casa com um fardo pesadíssimo, porque não resolveu nada e achando então que a culpa era dela. Exatamente, né? Não teve aconselhamento nenhum, ele apenas simplesmente, né, colocou a culpa nela, né? É sempre assim mesmo, né? A culpa sempre está em você. Né? Nunca existe um aconselhamento lógico, um aconselhamento mais coerente, que possa chamar também o marido, vamos aqui tratar, ver o que está acontecendo. Não, ninguém se mete em nada, ninguém se mete em nada, e as coisas foram se passando assim. Então eu percebi que eles não sabiam também lidar com família, sabiam lidar com assuntos de casamento, com assunto de filhos, com adolescentes, eles sabiam dar aula para adolescente, está aqui a visão, você entrega essa visão aqui para os jovens, tal, tudo. E eu comecei a perceber que esse negócio não está bom, né? Não estava assim, né? Não havia uma instrução, não havia nada que pudesse, né, edificar um lar de fato, né, que se tivesse um problema. Né? Outra coisa que achei também, na época, quando nós saímos da Maranata, nós saímos em maio de 2005, né? A gente já estava vindo, mas até que realmente rompemos com a Maranata em maio de 2005. Né? Então, o que aconteceu com as nossas amizades? Né? Amizades de 20 anos, né? Aquelas pessoas que estavam sempre na sua casa, tomando café da manhã, depois do culto, domingo de manhã. Né? Aquelas pessoas que você viajava para Manaim, sentava no ônibus, conversava. Né? Irmãos, praticamente todos viraram a cara. Né? Todos, né, passavam de largo, né? Fingiam que não conheciam. A gente entrava no supermercado, subia uma escada rolante, a outra irmã descendo pela escada rolante, um virava o rosto para cá, virava o rosto para lá. Né? Era assim, né? Acabava que fingia que não nos conhecíamos. Né? E o absurdo foi tanto, né? Aquelas irmãs, né, que eram, né, de grupo tal, grupo isso, né, que oravam em línguas, interpretavam aquela maravilha toda. Né? Inclusive, uma dessas irmãs, que era
profeta lá da igreja, né? Na época tinha o tal de Orkut, e a minha filha Rebeca tinha uma página do Orkut, né? Tinha foto da Rebeca num condomínio, né? A Rebeca num parquinho lá e tal, e no fundo da foto tinha uma irmã, né? Essa irmã que tinha visões, revelações, muito edificada, muito espiritual, ela estava no fundo, num canto da foto. Pois ela ligou aqui em casa, pedindo para o meu marido, né, para a Rebeca, no caso também, tirar aquela foto, excluir, porque ela estava no fundo. E ela não queria aparecer na foto junto com a Rebeca, né? O foco era a Rebeca, mas ela estava lá no fundo, né? Ah, não, vai me comprometer, então eu prefiro que vocês excluam essa foto. E a foto foi excluída para não ter problema com ela. Outro fato também interessante, que na época minha outra filha, a Raquel, estudava com uma filha de um pastor, também na escola, né? As duas eram muito amiguinhas, né? Nós não sabemos se isso partiu da menina, as duas tinham mais ou menos 10 anos na época, né? Eu creio que não, talvez os pais, né? Que ele era ungido, parece na época, não lembro, talvez tenham pedido para trocar a menina de sala. Né? As duas eram muito amigas, né? Eles separaram as duas meninas, porque agora nós havíamos saído da obra. Né? Então isso também foi uma coisa assim que criança fica difícil de entender. Né? Minha filha tinha 10 anos na época, puxa vida, sempre nos demos bem e agora estamos, né, em sala separada, né? Fica estranho, né? Mas com o tempo ela foi entendendo isso, né? Mas e hoje, né? Hoje já se passaram, né, quase 15 anos que nós saímos, né? E graças a Deus, né? Hoje a gente tem os nossos olhos abertos, né? Hoje a gente tem essa liberdade, né? Ainda mais com essa facilidade da internet. A gente pode, né, pesquisar melhor, né? Nós temos livros, enciclopédias, né? Eu mesmo pesquiso em vídeos, né? Avalio cada vídeo, né? Procuro ver se realmente é isso mesmo. Né? Hoje que a gente já conhece um pouco mais a palavra do Senhor, a gente já sabe avaliar, sabe filtrar. Né? Eu percebo assim também que a gente pode também... eu mesmo, não só meu marido, mas eu mesmo também tenho um site, né, na internet, escrevo algumas coisas, coloco ali, né, faço comentários também. Então a gente tem essa liberdade, a gente não precisa se esconder em algum comentário, eu não preciso inventar um nome. Eu entro no YouTube, se eu não gosto daquela mensagem, eu coloco ali com educação, né? Eu acho que é isso, eu acho que esse ponto não é assim, tal, tudo, né? Sem xingar a pessoa, digamos assim, coloco o meu nome, está lá a minha foto, né? Que está ali no Google. Então nós temos essa liberdade, eu tenho essa liberdade hoje, acho isso maravilhoso, de eu não precisar, né, colocar um outro nome, inventar uma página aí para eu poder entrar e fazer um comentário. Não, a gente não precisa disso, né? Graças a Deus, né? É maravilhoso isso, né? A gente poder caminhar no Senhor, livres, né? Que todo mundo é escravo, né? Paulo fala que todo mundo é escravo de alguma coisa, né? Nós temos que ser escravos somente de Jesus, né? Temos que ser servos do Senhor, né? E temer o Senhor, sempre, hoje, ontem, hoje, amanhã, né? E assim nós temos caminhado. E sabemos que o Senhor tem abençoado muito a nossa família. Né? Disso a gente não podemos jamais, né, nos queixar. Né? Que o Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso, né, com a minha família, comigo, tem me sustentado, tem me alegrado. Né? Hoje eu posso ver com os olhos da palavra do Senhor, com a ótica, né, da verdade, algumas coisas que antes a gente não enxergava. Né? Então, graças a Deus, né, nós podemos estar servindo ao Senhor com liberdade e que o Senhor continue nos abençoando e abençoando a sua vida também. Né? Que o Senhor possa estar abençoando a sua família e que esse testemunho sirva também para clarear um pouco a sua ideia, né? Que sirva para, né, trazer um pouco de luz ali na sua dúvida, em algumas questões suas. Amém? Que o Senhor te abençoe, graças a Deus.